Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer a presença do público que está conosco essa noite e queria agradecer muitíssimo a presença do Rick Rodrigues e do Marlon de Paula por terem aceito o convite para participar do Ciclo Pororoca. Ambos os artistas já estiveram presente no Festival Artes Vertentes. O Rick esteve conosco em 2018 numa exposição belíssima que marcou a história das artes visuais no festival, e o Marlon na verdade, uma presença que faz parte, literalmente, da história do Artes Vertentes, e apresentou, o ano passado, também uma exposição que foi fruto de uma residência proporcionada pelo Festival Artes Vertentes, em parceria com o Museu Bispo do Rosário, de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, instituição que eu também queria agradecer aqui por ter possibilitado essa troca e essa residência que gerou e tem gerado tantos frutos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos artistas, e aí a gente vai começar essa conversa, cujo título é Permitir o Afeto Quando a Claridade Apaga. É uma frase que na verdade, é uma junção de uma obra do Rick Rodrigues e de uma frase, de um verso, de uma fala poética da Estela do Patrocínio, uma poeta bastante importante da literatura brasileira no século XX, que foi na antiga colônia Juliano Moreira, que é onde fica localizado o Museu Bispo do Rosário. Rick Rodrigues é um artista visual capixaba e vive e trabalha na cidade de João Neiva, no Espírito Santo. Ele é mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo e integra o grupo Almofadinhas, formado por 3 artistas visuais que utilizam bordado como meio de produção de suas obras e que, nesse contexto, discutem contemporaneidade e tradição e abordam também questões ligadas à memória, ao gênero, à afetividade e à sexualidade. Rick Rodrigues já participou de mais de 40 exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Foi finalista do concurso Garimpo da Revista das Artes em 2017 e foi o vencedor na categoria Voto Popular. Rick participou de diversas residências no Brasil, entre os quais eu queria destacar aqui o programa Territórios do Sesc de Teresópolis, do estado de Rio de Janeiro, e do programa Casa B, do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, residência que integra, inclusive, o tema da conversa dessa noite. A sua obra integra ainda acervos institucionais, entre os quais eu queria destacar o Museu de Arte do Espírito Santo, o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo e a Fundação Cristiano Varela, além de integrar também diversas coleções particulares. Marlon de Paula é um artista mineiro, formado no curso de Comunicação Social pela Universidade Federal de São João del Rei. Formou-se também como ator em 2016 pelo Teatro da Pedra, também em São João del Rei. O seu trabalho integra exposições em diversas cidades brasileiras e foi também selecionado por diversas plataformas de fotografia contemporânea no Brasil e no exterior. O Marlon desenvolve um trabalho que dialoga também com a performance e foi também selecionado para residências artísticas no Brasil, entre os quais eu queria destacar o programa da Rede Nacional Funarte, em 2013, e uma residência artística também no mesmo Museu Bispo do Rosário, de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro. Marlon foi arte educador também pelo projeto Arte por Toda Parte,
do grupo Teatro da Pedra e participou também da ação cultural do Festival Artes Vertentes no ano passado, ao lado da bailarina e performer Dorothy Lerner. Eu queria começar essa conversa com vocês, Rick e Marlon, trazendo um excerto de uma fala poética da Estela do Patrocínio, que é a seguinte: eu estava tomando claridade e luz, quando a luz apagou. A claridade apagou, tudo ficou nas trevas, na madrugada mundial, sem luz. Essa é uma frase da Estela Patrocínio, uma frase que foi gravada por uma das terapeutas que acompanhou a Estela durante o período onde ela esteve internada na antiga colônia Juliano Moreira, que, para quem não sabe, é o maior museu, é o maior hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, e que hoje abriga, então, o Museu Bispo do Rosário, que foi também um interno dessa mesma instituição. E eu trouxe essa frase porque eu vejo um traço muito comum na obra de vocês. Ambas as obras abordam as relações do corpo com o território físico por ele habitado. Marlon, você realiza isso através de uma pesquisa que, tendo como ferramenta principal a fotografia, porém um processo contínuo que transita entre a fotografia e a performance, e onde o corpo está sempre presente e também abordado como um território, né? Já o Rick aborda essa mesma relação por meio do desenho contemporâneo, utilizando o bordado, né? Nos últimos meses, a gente vem vivendo um período onde a dimensão do espaço territorial no qual os corpos se movimentam teve que ser repensada, e a necessidade de repensar essa relação foi, na verdade, a única tentativa, a única possibilidade que nos restou para salvar vidas e também para salvar os afetos, né? Os afetos que essas vidas representam nos outros corpos. Isso foi feito, então, numa tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, enquanto nós aguardamos uma vacina, né? Essa tentativa que foi abordada de diversas formas, em diversas culturas, já é um elemento presente nesse ano, durante 8 meses. E eu queria perguntar, então, para ambos vocês, como esse período de confinamento, esse período de distanciamento físico influenciou o processo criativo de vocês, e quais ressignificações dessa relação corpo-território surgiram nesse período de pandemia, na obra de ambos vocês. Não sei quem de vocês que quer começar. Eu queria, antes disso, deixar já também essa conversa, se vocês estiverem de acordo, obviamente, deixar essa conversa aberta para uma interação com o público. Essa interação tem sido extremamente enriquecedora nas últimas conversas do ciclo Pororoca. Então, assim, quem quiser trazer perguntas para ambos os artistas ou reflexões, são muito bem-vindas, e a gente vai trazer isso para a conversa à medida que forem chegando. Então, Rick, você quer começar? Pode ser. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação, né? Pelo convite. O festival é muito importante para mim. Apesar de eu ter participado apenas em 2018 e tê-lo conhecido em 2018 também, mas ali, além da experiência artística, foi muito importante, além de conhecer o lugar também, né, que é maravilhoso, mas o contato com vocês, acabei virando amigo
dos meninos da produção, até que depois eu voltei a São João e eu fiquei hospedado na casa do Marlon, e o Marlon me acompanhou o tempo inteiro, e a Diana, enfim, todas as meninas e os meninos dessa produção. Bom, a sua apresentação foi belíssima, né, sobre a minha mini bio, bastante generoso, inclusive, e como você ressaltou, né, eu moro em João Neiva, que é interior do Espírito Santo, que fica mais para a região norte. Então, de certa forma, eu já fico numa determinada medida, assim, né, isolado das atividades que acontecem nos grandes centros, né? E aqui, assim, a maioria das atividades culturais acontecem em Vitória. Então, a minha frequência, eu ia com uma certa frequência para Vitória, e aí eu estava nas exposições, nos espaços culturais, nas rodas de conversa, nas oficinas, e fomos todos atravessados por esse período, né? E essas atividades ficaram suspensas, então suspensas exposições, editais, enfim. Estamos todos aí, acho que está todo mundo de alguma forma com essas mesmas expectativas, né? E uma das palavras que mais se falou nesse período foi a casa, né? E a casa é basicamente o meu objeto de pesquisa, assim, a casa enquanto espaço de habitação, de conforto, de segurança, e o que mais se falou nesse momento foi desse espaço nos deixar seguros, né? E eu acho que todo mundo sentiu essa sensação, e de alguma forma eu já meio que sentia isso, sabe? Assim, é difícil de explicar até, mas eu já tinha essa sensação da casa ser esse espaço de defesa mesmo, né? De defesa das atrocidades do mundo, assim. E com essas atividades canceladas, eu acho que eu mergulhei muito mais assim na minha produção. Não estou dizendo que esse momento está sendo bom, ou enfim, acho que estamos todos atravessando com bastante dificuldades, e eu acho que os processos criativos também entram nessa questão, né? Entram também nessas forças mesmo desse momento. E eu tenho produzido até bastante, mas não estou dizendo que é maravilhoso estar conseguindo produzir nesse momento. Eu estou produzindo a partir das possibilidades mesmo. E, inclusive, essa série que a gente separou para apresentar, e que um dos trabalhos da parte do nome da conversa, que é Permitir o Afeto, é uma série que foi produzida durante esse período de confinamento mesmo, esse período de quarentena. Eu já estava produzindo alguns bordados sobre caixas de remédios, desde do final do ano passado para o início desse ano, mas estavam muito tímidas ainda, e durante esse período de quarentena eu acho que elas deram efervesceram, assim, e eu tenho escutado muito mais do que eu tenho tentado aprender muito mais nesse momento do que ficar tentando ensinar, assim. Até falo com minha mãe às vezes, assim, tipo, você não percebe o quanto que eu estou em silêncio, estou revendo as minhas bibliografias, revendo os meus referenciais mesmo, assim, né? Acho que esse ano tem essa importância, assim, e percebendo coisas assim que eu não percebia, né? Porque a gente sempre tinha alguma atividade, independente de produção em ateliê, de produção artística, de produção cultural, mas a gente estava sempre, né, desviando esse olhar. Então, saía para praticar um esporte, saía para ir numa festa com os amigos, enfim, saía para fazer outra coisa, e
essas lacunas não existiam, né? E agora sobra tempo, né? Então eu tenho aproveitado esse tempo para aprender e principalmente com os meus diferentes, assim, né? E eu acho que isso tem refletido no meu trabalho. Inclusive, essas frases suspensas, essas indagações, essas palavras que surgem nessa trama que eu crio, nessas caixas de remédio, elas têm muito a ver com isso, assim. E aí depois também tem aqueles lenços que a gente separou e que fazem justamente perguntas, né, sobre esse momento, assim. Fica suspenso, né? Que mundo que a gente está querendo embrulhar para as próximas pessoas que habitarão esse lugar? Quais mundos são possíveis ainda, né? Que mundo é possível ainda? E aí, repetindo signos que já fazem parte da minha poética, né? Que como os pássaros, as flores e as palavras também, né? Essas palavras que estão ligadas aos afetos, às memórias, até o gênero mesmo, né? E a casa é o principal signo, assim, do trabalho, do meu trabalho. Então, e nesse momento a gente repensou muito as casas, né? A gente repensou as varandas, repensou os quartos, repensou... Eu, inclusive, repensei meu ateliê, que eu acabei ficando muito mais tempo aqui, então... quais as possibilidades, né, de permanecer aqui? Então a gente repensou todo esse espaço, assim. E eu também estou revisitando alguns outros trabalhos e que acabam, e eu percebo que faziam conexão com esse, que fazem conexão com esse momento. Por exemplo, os meus trabalhos que eu tento fazer a casa como o próprio corpo, né? O corpo como própria habitação. Então veio muito a calhar assim com essas discussões, né? Bom, é isso. Para começar. Eu queria voltar, né, depois nessa questão desses suportes extra-artísticos, mas e aí a gente vai ser, acho que, uma oportunidade para a gente mostrar esses trabalhos também para o público, mas vamos ouvir o Marlon para ver como que ele está vivendo esse tempo. Então, como primeiro agradecer também por participar do Ciclo Pororoca. Estou muito feliz de estar aqui com o Rick. Como ele já tinha mencionado, a gente se conheceu pelo Artes Vertentes e a partir disso a gente começou a fazer coisas juntos. Ele foi lá em São João, numa exposição, ficou lá em casa. E é isso, né? Esses encontros que o Artes Vertentes propicia e que vamos levando para a vida. Eu vivi coisas muito parecidas com o Rick, no sentido de rever trabalhos, porque eu acho que porque o cerne do meu trabalho tem a ver com uma relação de experienciar essa carne do mundo, né? Viver esses espaços geográficos que eu estou. E com a pandemia, essa possibilidade de estar vivenciando os espaços, de alguma maneira, foi limitada, né? Por questões sanitárias. E aí esse voltar-se para esse espaço da casa, né? E coincidentemente eu vim morar em BH antes de começar a pandemia, mas no início de 2020, né? No início deste ano. E aí vivi coisas muito, muito diferentes, assim, habitando uma cidade que eu não conhecia, que eu visitava esporadicamente. E aí a experiência de viver a pandemia numa cidade que eu desconheço e numa cidade que era impossível experienciá-la, sem ser pela janela, assim, olhando pela janela as coisas que aconteciam do lado de fora. E aí essas experiências reverberaram no meu trabalho. Eu também, nesse processo de pensar poéticas, dessa experiência que eu estava tendo, não numa busca
de produzir trabalhos, né? Eu e o Henrique chegamos até a conversar assim, brevemente nos meses anteriores sobre isso da produtividade, né? Quando se não se tem nada para fazer por não sair de casa, né? Por causa da pandemia, essas ofertas de produzir milhares de coisas, de estar sempre em produção artística, acaba sendo uma coisa muito recorrente. E aí, a gente conversando sobre essa coisa de como viver essa experiência que é única na vida de todos nós, né? Tipo, a última grande pandemia que afetou o mundo foi a gripe espanhola no início do século XX. E aí, como que essa pandemia que afeta completamente todas as vidas, não só humanas, mas também um ecossistema, né, com essa parada das máquinas industriais, e aí a gente vê como que isso afeta nos trabalhos. E aí a ausência foi uma coisa muito forte, assim, para mim, uma palavra que ficou muito pulsante em mim, assim. Eu sempre que coloco o corpo como experiência diante de um mundo, eu comecei a perceber essa ausência e explorar essa ideia da ausência dentro do meu trabalho. E aí eu produzi uma série fotográfica, que depois a gente vai ver também. Eu acho que, Marlon, dialoga... a gente poderia, inclusive, vamos tentar já trazer essa série desses trabalhos de 2020 para acompanhar a tua fala aqui. Sim. Esse foi o primeiro trabalho, né? Eu chamo ele de O Rito. Ele é um políptico e ele, eu fico vendo ele hoje assim e como que ele caminha, e eu percebo que ele parece ser uma premonição do que viria, porque era janeiro, a gente nem imaginava que uma gripe do outro lado do mundo ia afetar completamente todos os países. E aí esse trabalho, ele tem esse diálogo muito dessa prática que eu já desenvolvo, né? Dessa poética de um corpo, de um programa de performance diante de uma paisagem, né? E aí essa série de foto-performances conta um pouco sobre... É uma série que de alguma maneira é uma investigação minha sobre a ideia da morte, assim, a ideia de como que a gente, como que o autossacrifício, ou como a ideia do sacrifício, ela é experienciada nos corpos, assim. E aí tem essa coisa que depois eu comecei é um trabalho que eu produzi, me veio, e aí ele começou a ter grandes reverberações, assim, porque ele disse de um determinado momento que eu estava vivendo, e aí, vendo esse trabalho hoje, eu encaro ele como também é um trabalho que diz muito, de alguma maneira, dos sacrifícios, né, que a gente viveu ao longo deste ano, né? Uhum. E depois, mas esse é um trabalho pré-pandemia, correto? Pré-pandemia. Esse era janeiro deste ano, né? Janeiro de 2020. O outro trabalho que estava seguindo a ordem é um trabalho já durante a pandemia, que eu denominei de Rizoma, porque era uma investigação que eu estava fazendo com formas escultóricas que a linha poderia ter assim no espaço. Eu estava lendo aquele livro, afetado profundamente por aquele livro do Tarkovsky, Como Esculpir o Tempo. Esculpir o Tempo, acho que é o nome, né? E aí eu criei essa série de imagens que tem essa relação da linha, de um efeito escultórico, de um material fluido no espaço. E um efeito escultórico que só é permitido, de alguma maneira, apreciar a partir de uma fotografia, né? De um instante congelado pela fotografia. E aí esses trabalhos falam dessa relação também dentro desse espaço que eu já tinha mencionado anteriormente, né? De um espaço de reclusão. Foram feitas em Belo Horizonte, meses depois da pandemia ter chegado no Brasil, e aí a gente ter experienciado esse momento de reclusão, e aí tem essa ideia também da suspensão, e essas imagens dialogam muito com isso, assim. Essa última imagem da série das 3 cadeiras,
tem um jogo que eu faço sobre essa espera de que os efeitos que os humanos, que a relação humana, né, os efeitos predatórios que a humanidade causa nesse globo terrestre, eles vão ser de alguma maneira socorridos por uma divindade. A gente, de alguma maneira, não existe uma pausa, né? E a pandemia ocasionou essa pausa, né? Uma pausa dos sistemas da máquina capitalista. E aí, com essa suspensão, e aí você pensa nessas ideias de como que a gente lida com isso, né? Como a gente lida com essa experiência de suspensão. E aí eu fiz essa série de imagens que dialogam muito com essa relação da incerteza, né? Do imprevisível, de como que os objetos, não só os objetos da nossa casa, mas como os nossos corpos, e como que essas paisagens solitárias, essas ausências são percebidas nas imagens, né? Eu acho interessante porque no seu trabalho, que é sempre marcado, tem o corpo como um protagonista, e não como um protagonista só de um ser humano, mas um corpo como percebido como um território. A gente vê que é uma série marcada pela ausência, justamente, né? A ausência desse território. E você estava falando aí do Tempo Esculpido, né? Do que é o livro do Tarkovsky, mas o trabalho O Rito também tem toda uma questão imagética que remete ao sacrifício, ou ao espelho do Tarkovsky, ou a cena final do Nostalgia. Eu acho, então, assim, ver-se essa influência tarkovskiana já também aí em todo esse tempo de 2020. Eu queria perguntar, Rick, você falou justamente que você utilizou essas caixas de remédio, né? E é algo muito novo nessa série desse ano também. Eu acho que a gente vai poder trazer ela aqui para acompanhar a minha pergunta e a sua resposta. Então, assim, onde a gente vê essas imagens que são perenes e já que permeiam toda a sua obra, como a casa, o pássaro, esse corpo que está em constante questionamento, né, e redimensionamento. A gente fica muito claro esses materiais extra-artísticos que você utilizou para conceber essa série, e a presença dessa caixa de remédio é algo que acompanha toda a série, né? E eu achei interessante você usar justamente esse suporte no momento onde a gente testemunha uma sociedade doente, né, assolada por um ser vivo que quer também se multiplicar e continuar vivo, né, que nos assola com uma pandemia, e também no momento onde a gente vê uma natureza clamando urgentemente, né, para ser salvo, e numa salvação que muitas vezes significaria o nosso extermínio, né? Então, assim, a presença dessa caixa de remédios é algo que eu achei muito marcante. E, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de objetos extra-artísticos que, por grande parte da sociedade, é meramente enxergado como elementos a serem descartados, né, como lixo, né? E você traz isso, então, para um universo artístico. Eu queria te perguntar como que foi esse processo de apropriação desses elementos e de ressignificação desses suportes, né? Como que você vivenciou isso? Legal. Tem um processo, né, na verdade. Vale ressaltar a técnica do bordado, que a gente conhece, né, sobre suportes já tradicionais, suportes convencionais, que é principalmente sobre tecidos, né? E num determinado momento, isso foi me esgotando, assim, eu pedia mais, assim, essa costura pedia para estar em outros suportes. E um dos suportes que eu utilizei lá no início foi o papel, que foi
Eu acho que o Rick teve o sinal dele cortado. Oi? Sim. Sim. Bom, enquanto a gente volta a esse tema mais tarde, eu queria perguntar, então, para você, Marlon, essa experiência desse tempo engessado, né, que a gente está vivendo agora, e desses corpos que não conseguem se movimentar, foi algo que você... Olá, voltei. Desculpa. Tá bom. Bom, Estamos num dia chuvoso aqui em João Neiva. Assim. faz Está parte. chovendo o dia inteiro, assim, então a internet está dando uma oscilada. Bom, acho que eu estava falando da técnica do bordado, né? Sim, Isso. sim. Continuo, então? Sim. Certo. E aí, né, o bordado tradicional, ele é basicamente sobre o tecido, e num determinado momento essa pesquisa ela pediu para expandir, assim, né, para estar em outros suportes. E um dos primeiros suportes que eu utilizei, assim, extra-artísticos, foram as sacolas plásticas, que inclusive no Festival Artes Vertentes eu apresentei alguns trabalhos em sacolas plásticas, e lá na residência no Bispo também isso ficou mais evidente, porque eu também queria fazer conexões com essas possibilidades que o próprio Bispo criou, né, a partir de materiais impensáveis assim, para a produção artística. E esses descartes eles já vêm sendo atravessados, então, assim, na minha poética, né? E depois das sacolas, aí veio outros trabalhos com objetos também, que às vezes eu envolvia com linha, como os galhos, e depois que mesclavam com objetos miniaturas, brinquedos, que seriam costurados ou combinados, né, esses objetos que eu ou produzo ou me aproprio, e até que eu chego agora às caixas de papelão e de papelões e as caixas de remédios. Como o Marlon ressaltou, né, parece assim que a gente estava prevendo assim, né, o momento que viríamos a presenciar. E eu lembro que eu fiz uns 10 bordados sobre essas caixas, sobre caixas de remédios, e levei para a galeria, para o A, né, que é a galeria que me representa aqui no Espírito Santo, porque a gente estava se preparando para ir para a SP Arte. E aí esses trabalhos ficaram na galeria para serem vendidos ou apenas expostos na feira. Só que uma semana depois, assim, chegaram todos os comunicados de feiras canceladas, de cinemas fechados, teatros fechados. E eu volto para minha casa, assim, nesse período, né? E eu acabei ficando sozinho, de fato, no início da quarentena, assim. Eu fiquei muitos dias sozinho, porque minha mãe estava na roça e a gente reinventou todas as sensações, né, nesse momento, assim. Eu perdi meu avô durante esse período e nem foi por conta da Covid, mas aí a gente reinventa o luto, reinventa o abraço, precisa reinventar todos os afetos, né? Precisa reinventar todas as perdas, todos os ganhos. E eu acabei ficando pelo menos os 2 primeiros meses sozinho aqui em João Neiva. E aí esses trabalhos acho que me acompanharam, na verdade. E não sei se vocês perceberam, mas eles têm muitas perguntas, assim. E então, como seguir sem chorar, por exemplo, né? Assim, e não apenas, talvez não seja o gesto da lágrima sair do olho, assim, mas como a gente vai atravessar esse momento sem questioná-lo, né? Sem entender as nossas emoções, né? Entender as emoções dos outros também, né? E tem algumas outras palavras suspensas, outras frases, né? Que vinha muito de vídeos que eu passei a acompanhar, de canais que eu passei a acompanhar, de autores que eu passei a ler, como Ailton Krenak, que tem sido um autor muito presente no meu dia a dia, assim, e foi uma leitura que me confortou, assim, né? Foram leituras, né, que me confortaram nesse momento, assim. E
E talvez esses pássaros e essas rosas, elas sejam um respiro, assim, né, entre essas questões. Tanto é que quando eu pego essa série, que hoje ela já tem, tipo, mais de 50 bordados, mais de 50 caixinhas bordadas, e aí quando eu tento combiná-las, assim, os pássaros e as rosas e as flores, elas estão sempre trazendo um respiro para esses questionamentos, para essas dores, né, para essas perguntas que a palavra expõe nessas caixas. E aí vale lembrar que eu crio, né, essa trama na caixa, porque o papel, ao contrário do tecido, que já tem as suas tramas resolvidas para justamente receber o gesto da costura, né, receber a agulha, receber a linha, e às vezes ele é unido, né, por uma agulha e por uma linha, a gente consegue unir partes de tecidos. No papel eu preciso criar essa trama, né? Então eu faço esse furo, então esse gesto também é diferente, né? O gesto também é diferente. E aí, como você disse, são suportes que teoricamente não são pensados para talvez receber esse embelezamento, né? Receber essa... São suportes que comumente a gente descarta, né? Joga fora. A reciclagem não era o mote assim, desse trabalho, sabe? Não é o objetivo, mas acaba sendo impossível desassociar, né? Aliás, justamente há um esgotamento também nesse momento de confinamento, de não ir às ruas com muita frequência. Então, assim, aqui quando me falta um material, eu vou lá no armarinho e compro e volto, em tempos ditos normais, né? E aí, nesse momento também, me houve um esgotamento de materiais também, sabe? E por acaso eu estava guardando essas caixinhas, assim, sabe? Foi de uma forma muito intuitiva. E depois, assim, aproveitando esses lenços que estão na tela, tem muito a ver com essas perguntas, né? Com essas frases suspensas, e principalmente nesse trio de lenço, questionando o mundo mesmo, né? Os mundos, assim. Quais serão os mundos possíveis daqui para frente? E como será esse novo mundo, assim? Será que a gente está numa expectativa de... será que a gente está com saudade do amanhã, saudade do futuro? Será que a gente está achando que o futuro vai ser como ontem, né? A gente não vai ter que parar para pensar, como o Marlon falou, principalmente as questões ambientais. Então, essas questões têm me atravessado muito, assim, justamente por estar aqui em João Neiva também, e a paisagem, né, os rios, as montanhas, os próprios pássaros, né, as flores, são questionamentos assim do meu trabalho. Então, assim, tem ficado até mais evidente. Eu acho que eu sempre trazia essas questões de forma mais velada, mas é engraçado que eu estava pensando hoje, assim, que como eu sempre trouxe essas questões de João Neiva, do meu bairro, do que tem a partir do meu bairro, e não ficava tão evidente assim. Mas aí fui também lembrando de situações que quando pessoas, por exemplo, que conhecem a realidade do meu bairro, se deparam com algumas obras minhas. E aí, assim, até sensações de choros, eu já presenciei choros, né? Assim. E quando, por exemplo, se deparam com as casinhas enfileiradas, enfim. E eu acho que agora essas questões têm ficado muito mais evidentes, né? Elas têm ficado mais estampadas, assim. Eu acho que eu não estou conseguindo negá-las, né? E esse lenço, por exemplo, né, ele fala sobre essa possibilidade, né? De um dia a gente poder se abraçar novamente, mas o abraçar não no sentido muito mais amplo, assim, como o Marlon fala quando ele
trouxe as obras das cadeiras, assim, que eu me identifiquei muito também, não só pelo objeto, né, que eu trabalho bastante, mas sobre a fala da ausência, né, e que é esse buraco, assim, que está entre a gente agora e que, na verdade, é uma expectativa, essa ausência, esse afastamento, essa distância, é justamente, né, o nosso... é o que nos está... É a nossa credibilidade de que um dia a gente vai poder se abraçar novamente, mas se abraçar num sentido muito mais amplo de dois corpos, assim, se unirem, mas de estar em espaços que a gente gostava de estar, estar com as pessoas que a gente gostava de estar, as atividades que a gente fazia, as atividades que a gente gostava de fazer. Mas como que vai ser isso daqui para frente, né? Se a gente está vivendo esse vazio, se essas perguntas são diárias, assim, né? Está sendo impossível não se perguntar, né? Assim, e eu acho que isso tem sido estampado assim no meu trabalho. E tem inclusive um dos lenços onde você faz você parafraseia o Chico Buarque, eu diria, onde você coloca quem garante que amanhã será outro dia, né? Que é inclusive um questionamento pelas decisões assim de um mundo político que nos fez chegar até aqui e ser cúmplices de tudo isso que a gente está vivenciando, né? No entanto, eu queria trazer uma outra frase, uma outra imagem, na verdade, de uma obra do Arthur Bispo do Rosário, que é uma obra que, infelizmente, a gente não tem ela aqui para ilustrar a nossa conversa, mas é uma obra muito conhecida, que é uma frase do Bispo que pergunta: como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? Então, uma obra que foi exibida, inclusive, numa exposição que nós trouxemos em 2016 para o Festival Artes Vertentes, que foi a primeira exposição da obra de Arthur Bispo do Rosário no estado de Minas Gerais, no Festival Artes Vertentes. A gente tem, inclusive, agora eu estou vendo aqui um comentário da Maria Raquel Fernandes, que está conosco aqui. Eu queria agradecer a presença, Raquel, e que coloca um comentário incrível, a sensibilidade dos seus trabalhos, Rick, e pontua também a busca de salvação nas caixas de remédio, mas com desenhos da natureza, fundamental o retorno para a natureza. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Vocês tiveram ambos a possibilidade de ter uma vivência e de serem afetados pela potência que é o Museu Bispo do Rosário. Na minha opinião, eu acho que é o museu mais interessante, sem nenhuma sombra de dúvidas, no Rio de Janeiro, atualmente, apesar de ficar num território distante, que, no entanto, consegue não ser em nenhum momento periférico. Eu acho que é um museu que está se mostrando justamente qual que é o papel e o que representa ser um museu no século XXI. Então, assim, eu queria deixar aqui o convite para todas e todos que estão nos assistindo, que puderem fazer uma visita ao Museu Bispo do Rosário, para não perderem essa oportunidade. E vocês tiveram a oportunidade não só de estar em contato com a obra do Bispo, mas também de estarem como artistas residentes nesse espaço, esse espaço que durante tanto tempo foi um espaço excludente e foi um território, na verdade, que recebeu corpos que deveriam ser descartados, né? Assim, durante muito tempo, a colônia Juliano Moreira foi considerada o fim de linha. E algo assim muito, muito presente na convivência com as pessoas, com os artistas do Ateliê Gaia,
que convivem com os artistas residentes, que são artistas muitas vezes egressos do sistema manicomial, né, e que graças à reforma psiquiátrica e ao trabalho maravilhoso que o museu desenvolve, estão conseguindo justamente encontrar um espaço para esse corpo num território. Mas muitas vezes até a noção do Rio de Janeiro é algo considerado como extremamente distante, apesar de ser um museu que está dentro do Rio de Janeiro, né? De que maneira vocês essa relação com esse espaço que durante tanto tempo simplesmente foi visto como uma maneira de conter corpos, e a partir dessa frase do bispo, né, que fala como eu devo construir o muro de trás da minha casa, se a gente traz isso para o simbólico também, e eu queria ressaltar de novo a potência das falas da Estela, de que maneira essa experiência afetou a obra de vocês e o processo criativo de ambos vocês. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma experiência para se levar para a vida inteira e reavaliar seu próprio privilégio mínimo, básico, que é a sua própria liberdade dentro de um espaço cidade, viver o espaço cidade, viver o espaço sociedade. E eu acho que é chocante assim a experiência de lá, porque você não imagina em ver um espaço monumental, que é eu estava até relendo umas coisas, umas anotações que eu tinha feito num diário, que você tinha até me recomendado a fazer, Gustavo, sobre as experiências diárias no museu. E aí eu lembro uma passagem que eu falava justamente isso, meu assombro de perceber que existia uma cidade, e é uma cidade mesmo, né, que, tipo, várias alas, e cada ala, cada lugar que fica dormitório, enfim, refeitório, e são vários espaços dentro de um espaço só. E são espaços que não se comunicavam, né, essa colônia muito um espaço que era destinado mesmo a murar essas existências, né, a barrar essas pessoas de um contato e de um convívio social, né. É o que o Elvésio Raton falava sobre como se fosse um depositário de gente, né, que as pessoas eram colocadas lá, indesejáveis, né, dentro desse contexto cidade. Eu acho que dentro dessa experiência da residência, e tendo contato com o bispo, os trabalhos que eu consegui ter contatos, e com as falas da Estela do Patrocínio, porque a Estela do Patrocínio, diferentemente do bispo, teve uma produção poética do imaterial, né? Também do imaterial, né? Porque o bispo, eu penso que o processo artístico dele também eu leio como uma obra, né? As falas dele, enfim. Mas a Estela do Patrocínio teve exclusivamente coisas, a maior parte do trabalho, através da fala. E a partir dessas gravações, a gente teve contato com elas. E que bom que teve essas gravações, né? E aí você fica com um pesar gigante de pensar quantas outras Estelas do Patrocínio não passaram dentro da colônia Juliano Moreira. Mas dentro desse contexto, Estela do Patrocínio, e ver as leituras que ela tinha de distanciamento da sua própria condição como interna dentro do hospital, e ir lá no Núcleo Teixeira Brandão, que era o espaço onde ela residia, e você vê essa geografia que é marcada por escritos nas paredes, rabiscos, várias mensagens de corpos náufragos, né? Corpos retidos dentro de uma imensidão arquitetônica, né? Projetada, né? Eu acho que a gente tem, inclusive, algumas imagens aqui, né, Marlon, dessa residência lá, que a gente vai tentar trazer aqui para que o público possa ver. Mas, por favor, continue.
Sim. Eu lembro de uma conversa com a Diana, porque tem um espaço Gaia, né, destinado para os artistas que, como você falou, que alguns já foram internos dentro desse espaço, mas tem outros que não, e eles têm esse espaço que é um ateliê. E aí ela falou comigo para pensar processos e compartilhar técnicas, ferramentas com essas pessoas, com esses artistas, né? E aí eu consegui ter contato, e é engraçado pensar nessa palavra do afeto, né? Porque eu penso que meu trabalho é um corpo sendo afetado por um espaço geográfico, sendo afetado por outros corpos também, porque tudo está dentro dessa teia de afetos, né? Não só esse afeto clássico que a gente vê de um familiar, ou de uma pessoa, enfim, de um amor romântico, mas um afeto que se dá a partir do contato próximo e íntimo, né, de duas subjetividades. E aí eu desenvolvi essa imagem que está aí, por exemplo, é um processo que eu construí uma câmera escura, não, construí uma pinhole, e aí eu levei essa pinhole para um espaço que era para dentro dos núcleos, e aí eu tive dois desafios gigantescos, porque a Diana Coker, que é a coordenadora, ela tinha falado para eu não, para levar esse processo, essa oficina, para dentro do espaço da colônia e sair um pouco do espaço do ateliê, que geralmente é o espaço mais comum, assim, de se ter trabalhos lá. E aí ela falou assim, vamos tentar um espaço novo, que acho que também vai ser produtivo para a sua pesquisa que você está tendo e para as pessoas que vão estar lá. E aí foi um desafio, porque o nível de reclusão dessas pessoas é tão grande, porque são existências de décadas presas dentro dos muros da instituição psiquiátrica, que a presença de um corpo novo dentro desses espaços geralmente é percebido de uma maneira desapercebida, porque existe uma dureza assim do espaço. E esse espaço que é uma fala da Estela do Patrocínio que eu sempre falava com a Diana, ela tinha uma fala que ela falava assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, eu vivo pastando. Minha vida aqui é pastar. Fico pastando o dia inteiro como um cavalo. E aí ela se colocando nessa própria condição mesmo de um animal retido, engaiolado, preso, e nesse contexto de uma anacronia dos dias. Essa anacronia dos dias, pensar essas existências que vivem em espaços, em territórios que são os mesmos espaços. Existe uma diferença de luminosidade do dia e da noite. Existe essa coisa do espaço comum que é sempre vivido como o mesmo espaço, esse ócio, né? O ócio que fataliza essa subjetividade dessas pessoas que estão ali dentro. E aí esse trabalho de câmera escura de pinhole, né, que eu fiz, foi com essas pessoas que estavam internas, assim. Então, não existia muito uma comunicação verbal, né, de um diálogo. Existia uma relação de corpo com corpo, de mostrar o objeto, né, o aparelho. Primeiro eu levei uma câmera escura para eles entenderem a ideia da imagem, dentro de uma moldura, dentro de um enquadramento. Só vou interromper que nessa imagem aí tem no canto esquerdo um fragmento de um texto dentro de uma parede do Teixeira Brandão, que é um fragmento que parece um pouco desconexo, mas faz parte desse mosaico de textos escritos dentro dessas paredes que estão lá vulneráveis ao tempo. A mamãe nunca foi secrestada e ser lembra. E aí tem essa imagem que eu realizei com duas pessoas no centro da imagem, assim, e que remete justamente a essa ideia da presença, do afeto, né? Uhum. E da própria ausência dentro desses espaços. E aí eu, desenvolvendo esses trabalhos com essa pinhole, né? Muito dessas pessoas que são usuárias do sistema, né, psiquiátrico, que ainda estão lá e que passaram décadas
e ainda estão lá, e aí você pensa que, apesar da reforma psiquiátrica da década de 80, tem se arrastado, né, essa dificuldade de encontrar esses parentes dessas pessoas que estavam lá, e aí as imagens diz muito sobre essa tentativa de uma aproximação, e muitos que eu conseguia me aproximar e conversar ou tentar comunicar como que funcionava a pinhole, né, o tempo que tinha disposição para gerar imagem, e aí gerava imagens fantásticas. Eu lembro uma situação que eu peguei eu fiz com latas de metal, e entreguei uma lata de metal na mão Lucas é o nome do menino que a gente estava conversando. E aí ele abriu o furo, né, que é o lugar onde expõe o papel fotográfico dentro do recipiente da lata, e começou a andar pelo espaço. E eu tinha falado, não, você tem que ficar aqui, você escolhe o lugar que você quer que seja uma imagem que perenize, né, que fique retida nesse filme fotográfico, e você fecha, você conta até 10 e fecha. E aí ele simplesmente saiu andando pelo espaço com o filme exposto, retratando essas imagens que saíram borradas, mas essas imagens que dizem muito dessa abstração do tempo, né? Eu acho que quando eu revelei essa imagem, me veio muito essa imagem, né? Dessa abstração de um tempo, de um espaço geográfico. Né? Uhum. É um trabalho belíssimo, Marlon. Parabéns. Assim, eu lamento que o espaço expositivo que a gente teve no Artes Vertentes o ano passado foi tão restrito, porque, assim, de todo esse conteúdo que você compartilhou comigo, né, durante a curadoria do último Artes Vertentes em 2019, me mostrou assim uma quantidade e qualidade de trabalhos assim tão lindos, que a vontade é de poder rever, e eu tenho certeza que isso vai ser possível, de poder rever isso novamente numa exposição, para a gente ver toda a série que você conseguiu produzir. Aproveito para anunciar de que esse trabalho ele vai ser também se transformar numa edição, num livro que vai ser editado pelo Festival Artes Vertentes junto com a Arcivita, e que vai ser publicado, então, entre o Festival Artes Vertentes, a 9ª edição do Festival Artes Vertentes e o Festival Artes Vertentes de 2021, também acompanhado por textos dos poetas que participaram do último Festival Artes Vertentes, o Guilherme Gontijo Flores, André Capilé e Ricardo Domenic. E para você, Henrique, como foi essa experiência? Inclusive, eu sei que tem uma obra que nasceu na Colônia e que dialoga com o tema do Festival Artes Vertentes desse ano, que é a água, né? Então, a partir de uma vivência que você fez nesse mesmo espaço, é uma vivência que está reverberando, inclusive, em trabalhos que você está começando agora, não é isso? Sim. Primeiro, eu gosto muito de ouvir o Marlon falando sobre esse processo da residência, porque me conecta diretamente assim com aquele espaço. E então, assim, me veio várias cenas nas minhas memórias, né? Assim, vários momentos foram revividos, e inclusive eu também tive essa experiência de anotar as experiências diárias, assim. Anotava coisas bobas, assim, mas que aconteceu no dia, e todos os momentos que eu tive vontade de chorar, enfim. E ao mesmo tempo segurar esse choro, né? Porque a gente estava ali tentando também projetar esperança, né? Que eu acho que é muito importante para nós artistas também. Claro, viver as dores, mostrar as dores também, mas a gente vive tão suspenso assim do mundo dito normal, que é importante a gente projetar esperanças mesmo, né? Projetar possibilidades de que dias melhores e mundos melhores virão. A gente precisa acreditar nisso, né?
E como está acontecendo agora, está caindo uma chuva lá fora, e que aqui em João Neiva a gente estava esperando chuva há muito tempo, e aí já tem uns 2 dias que tem chovido muito, tanto é que minha internet está caindo hoje, né? E foi assim que eu fui recebido na residência. Assim, quando eu cheguei naquele espaço lá para habitar, né, aquele espaço, né, por aquelas semanas, caiu uma chuva, assim, e aí me remeteu, primeiro que chegar naquele lugar me remete muito ao bairro onde eu moro, assim, a estética de, não apenas a do museu, assim, mas o entorno do museu, e o entorno sempre me importa muito, assim, quando eu estou num lugar eu gosto muito de observar quem transita, como transita, né, o que tem em volta, como que o que tem em volta é usado pela instituição, e eu acho que o museu faz isso muito bem, assim, eu acho que realmente é um exemplo de museu, e como você mesmo disse, Gustavo, não é periférico, né? Eu acho que ele cumpre o papel muito bem, assim. Acho que é realmente um exemplo de programação mesmo, de dar suporte à sociedade, né? Devolver as questões para o povo, né? E não só para quem está ali produzindo no ateliê, não só para os usuários, mas para toda a comunidade em volta. E isso me importa muito, assim. Aliás, eu tenho repensado muito os meus trabalhos, como que eles vão contribuir para quem está ali fora, sabe? Para quem está perto de mim, assim. Se eu não estou muito interessado em trabalhos que só falem dentro desse cubo branco, assim, dentro do nosso grupo, assim, dentro desse círculo, né? E aí a gente foi recebido por essa chuva. Eu falo a gente porque a residência eu fiz a gente fez em nome do coletivo Almofadinhas, né? E foi diferente da experiência do Marlon, porque a gente estava o tempo inteiro, assim, em contato com o acervo, porque a proposta era que a gente fizesse todas as etapas assim da exposição, né? Desde a vivência enquanto residente, artistas residentes, e aí só abrindo parênteses, falo artistas, né? Porque sou eu, o Rodrigo e o Fábio, e ao mesmo tempo a gente estava também fazendo curadoria junto com a Diana e com o Ricardo Rezende. Então a gente estava sempre ali dentro do acervo, não catando obras, sabe? Mas assim, procurando conexões do que a gente já tinha produzido, do que a gente estava produzindo nesse momento e do que a gente poderia produzir posteriormente. E essa obra Chuva, ela veio de uma das minhas anotações, de que quando eu chego nesse lugar, assim, eu sinto aquele cheiro de quando a chuva cai depois de muito tempo, assim, e aí eu entendi como as boas-vindas, né? E aí eu faço um projetinho e começo a desenvolver esse trabalho. E aí eu posso falar de dimensões, que aí eu abro as dimensões do meu trabalho, a própria materialidade, que eu passo a usar miçangas e faço do bordado uma coisa mais tridimensional. E esse elemento água, assim, fala muito sobre mim, assim, me conecta diretamente com esse espaço que eu vivo diariamente, né? Me trazia muito de volta à minha casa também. E aí a imagem do trabalho, e é como se uma chuva que se abre, né? Que como se fosse uma aura que esteja protegendo essa paisagem, assim, ou caindo sobre ela, mas ao mesmo tempo criando essa atmosfera. E aí eu lembro que eu estava andando pelas ruas do Rio, quando eu cheguei, vindo dos shopping chão, assim, fui e achei essa árvorezinha, assim, que era só o tronco, e eu lembro que, tipo, eu acho que eu paguei R$ 2 nela, e é uma coisa que me interessa muito, ver
essas possibilidades, né? Essas possibilidades que esses espaços externos e de apropriação mesmo, assim, de me apropriar de objetos e ressignificá-los e trazer para essa discussão do momento, né? Bom, e esse trabalho, ele fala da água, né? Das águas da chuva e ao mesmo tempo volta com o lar, e aí esse lar que tem aí essa casinha, essa arquitetura, ela tem total relação com a arquitetura que eu vivencio diariamente, e aí eu fiz essas conexões. E já adiantando, esse trabalho volta a acontecer tempos depois, assim. Eu só mostrei ele no museu mesmo, na exposição que foi resultado da residência, fazendo conexões com algumas obras do Bispo e obras do Rodrigo e do Fábio. Então, nessa sala tinha muitas obras relacionadas à água, digamos assim, né? E aí depois esse trabalho também gerou outros trabalhos. E eu passei a me interessar pelas águas daqui, né, das águas de João Neiva. Então eu achei um estudo que mostra cada ponto de nascente que tem na cidade. Então eu faço um mapa imaginário costurando os pontinhos de cada nascente. E eu lembro que foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi em 2019. Eu lembro que foi assim, num dos primeiros dias de janeiro me veio esse trabalho, eu estava com esse mapa na mão e aí me veio esse trabalho. Eu nunca mostrei ele ainda, em nenhuma exposição, em nenhuma curadoria, mas ele existe e aí eu faço pontos, assim, pontinhos mesmo de bordado que faz um mapa imaginário da cidade, apontando, né, cada nascente que a gente tem aqui em João Neiva. E é uma coisa que eu observo muito. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que me mandou uma mensagem: poxa, o sol está impedindo da gente ir para a cachoeira, que é uma coisa que eu faço muito, né? E aí eu falei, assim, lembrando, né, eu falei, mas que bom, né? Agora a gente vai ver as nascentes vivendo de novo. E é uma coisa que eu observo muito, assim, nessas minhas andanças, assim, como que essa paisagem se transforma, né? E por que se transforma? E esse trio de pedras e bordados tem total relação com tudo isso que eu tenho falado, e essas pedras eu tenho recolhido elas nas encostas mesmo dos rios daqui de João Neiva, mas é um exercício que eu faço há muito tempo, assim. Agora, talvez, nesse esgotamento de materiais, em decorrência da pandemia, e do não sair, e ter muitas possibilidades, e talvez nesse esgotamento de poucas possibilidades, elas peçam, assim, para virar trabalho, e aí eu acabei produzindo essa série, e que vem com essas, mais uma vez, né, com essas frases suspensas, esses questionamentos, o próprio ser afeto, né, que a gente tem falado muito aqui hoje, que é muito, como o Marlon já ressaltou, é muito mais amplo do que a relação, assim, de corpos, né, assim. É isso. Muito lindo. Espero que em breve a gente consiga ver essa série. Parece, sim, incrível. Marlon também fez uma intervenção ligada à água, né? Como costurar as margens, né, Marlon? Isso também é algo recente do ano passado que você fez com um coletivo, né, em São João del Rei, se eu não me engano. Curioso como esses universos se conversam, mesmo a gente estando em territórios tão diferentes. Eu queria agradecer vocês muitíssimo pela conversa. Eu queria ter um ponto assim que me vem sempre em mente, assim, vendo o trabalho tanto de um quanto de outro, é o universo do Lewis Carroll, que é com a Alice no País das Maravilhas, porque eu acho que justamente vocês trazem sempre essa questão da ressignificação também dos corpos e dos elementos da casa, como o Rick traz isso em diversas fases da sua criação, né?
Então, eu li hoje de manhã uma frase desse livro que fala que eu sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então. Eu acho que vocês conseguem atingir isso com o universo de vocês conseguem transformar o público e vocês possibilitam o afeto através da obra de vocês. Queria agradecer muitíssimo por continuarem possibilitando esse afeto nesse momento de pandemia, que eu acho que é justamente isso contribui, na verdade, para que a gente consiga deixar a claridade acesa nesses dias. Muitíssimo obrigado. Espero que a gente veja vocês em breve novamente em Tiradentes. E queria fazer um convite ao público para continuar conosco na semana que vem. A gente vai ter uma discussão a respeito da participação da sociedade civil no cenário cultural brasileiro, com um membro da Associação de Amigos do Festival Artes Vertentes, que é uma associação que foi criada em 2015 e que hoje não só apoia a realização do festival, mas mantém também um projeto sociocultural muito importante na cidade de Tiradentes, que inclusive o Marlon participou no ano passado. Então a gente vai receber o Antônio Vidigal, presidente dessa associação, e também a gente vai contar com a participação da Fundação Pierre Verger de Salvador, que além de cuidar da obra fotográfica e dos escritos do Pierre Verger em Salvador, desenvolve um projeto muito parecido, atendendo crianças do entorno da fundação. Então a gente continua falando de território e de espaço físico e também assim da missão desses agentes culturais na nossa sociedade. Fiquem conosco, próximo encontro é no dia 27, a próxima terça-feira, no mesmo horário, e convido vocês também para visitarem os perfis do Marlon e do Rick, para mergulharem ainda mais nesse universo tão belo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.